Boa noite. Boa noite. Então, vamos iniciar agora a live. O que não te contaram sobre o HIV? Vou deixar aqui já escrito, né? Com um convidado muito especial, o Alfredo Prendinu, que vai falar um pouco sobre a história dele. Agora vamos lá se aquilo lá vai aparecer pra... Gente, essa coisa aqui com tecnologia, né? Eu gosto bastante, mas toda hora o Instagram muda. Como que eu fixo isso daqui, gente? Deveria ser só pressionar? Bom, vamos entrando aí, gente. Sejam bem-vindos. Então, a live de hoje, repetindo mais uma vez, é o que não te contaram sobre o HIV. Eu ainda não consegui fixar aqui. Não conseguimos fixar, estamos aguardando o Alfredo Prendinu entrar, nosso convidado especial dessa live, que vai contar um pouco sobre a história dele, né? A história dele com o HIV, com a compulsão sexual, como ele chegou até o FE, como foi esse percurso todo dentro do alinhamento biossistêmico e das descobertas, da busca interna dele, né? E do livro que ele lançou, contando todo esse processo. A Tati já tá por aqui, a Amanda também. Oi, Dani, Amanda, Kleber, ei, Camila. Quanto tempo, Cá? Deixa quieto. Estamos só aguardando. Enquanto isso, enquanto vocês vão entrando também. Tô falando que pra ele tá aguardando a gente chamar, mas se ele não entrar... Oi, Vera. Tali. Você falou pra ele entrar? Já falei pra ele entrar. Dani! Michele. Ele falou que já tá aqui. Vamos te achar então. Peraí, prende no... Não estamos achando você, Prendino. Ah, põe aqui. Aí. Apareceu? Agora vai. Boa noite, meus amores. Essa live é uma live bem especial. Vocês sabem que a gente não faz live sempre, a gente faz live só realmente quando a gente tem algo importante para vir compartilhar aqui. Alfredo, tem que virar a câmera, meu querido. Pronto. Aê! Olá, estão me ouvindo direitinho? Perfeito. Estamos te ouvindo direitinho. Que bom. Pessoal que está aí assistindo, vejam se vocês estão vendo a gente direito, se vocês estão ouvindo a gente direito, dão feedback, deem um feedback pra gente. Lisa na live! Oi, Lisa. Gente, Olá. a Raquel falou perfeito. Nossa, tão gostoso ver tantas Amanda pessoas. Amaral, Raquel, Um monte de tá gente. perfeito, maravilha. Sementes holográficas é o Davi, querido. Oi, Davi. Maravilha. Gente, seguinte. Hoje vamos conversar sobre um tema importante. Muito importante. E vamos falar desse tema em cima da história do Alfredo Prendinu, né? O que eu estava contando para vocês antes dele entrar. Então, a gente chamou o Prendinu aqui para ele falar sobre como foi, né, a trajetória dele dentro da questão da compulsão sexual, dentro da questão do HIV, como que foi que chegou no FE, como que foi o processo do alinhamento biosistêmico, né? O lançamento do livro tão aguardado, esperado, maravilhoso, né? E o mais forte de tudo, e como ele conseguiu chegar à cura do HIV. Então, Alfredo, primeira coisa, eu vou pedir para você se apresentar, para quem não te conhece, né? Se apresentar e contar um pouquinho, né, de como foi o começo dessa sua busca interior, desse processo de autoconhecimento, dessa reconexão com a sua essência, né, para
poder trilhar esse caminho de autorregulação, né? E de equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Tá bom, vamos lá. Então, eu comecei a me abrir mais para o autoconhecimento em 2012, exatamente 10 anos atrás, né? Então, aí começaram a chegar vários caminhos, né? E o que mais, assim, na verdade, tudo isso começou mais lá atrás, né? Em 2006, quando eu recebi o diagnóstico do HIV, né? Então, eu fiquei impactado, mas eu senti como um freio para minha compulsão sexual. Então, a partir daí, eu fui buscar respostas, né? A minha base religiosa era o catolicismo, então ele não me dava as respostas. Então, na época que isso aconteceu, o espiritismo tinha acabado de chegar para mim através de uns presentes que eu recebi, alguns livros. E aí eu comecei a ler e aquilo fez sentido. Então, a partir do diagnóstico em 2006, eu tinha 28 anos, eu fui buscar isso e aí, assim, tudo fez sentido, sabe? Eu vinha nessa compulsão, né? Você citou no começo a compulsão, e eu trago esse assunto no livro, que também está ligado ao HIV. A gente acaba se perdendo sem controle do próprio corpo, e aí acaba, né, o que a gente entende que tem por aí, e de doenças, de tudo, a gente fica com medo de pegar, a gente, sabe, fica realmente sem controle. Isso por conta da compulsão. E essa compulsão, ela mina a energia da gente. A gente não, assim, a gente é como ficar se refém do corpo, sabe? Você quer fazer diferente, mas não consegue. Mas isso tudo, né, eu fui tomar consciência, né, lá perto dos 40 anos. Vou fazer 44 agora, dia 9. Então foi perto dos 40 anos que eu fui tomar consciência de questões de abuso da infância, da adolescência, que isso foi por um bom tempo, né? Mas eu não entendia como abuso. Eu entendia que porque o abuso ele é muito sutil, né? Para a gente entender. Tem o abuso da violência e tem o abuso de que eu não tenho maturidade para lidar com a energia sexual, com aquela idade. Mas ela me dá prazer. Porque até uma criança pequena, se você for tocar, ela vai sentir prazer. Né? Isso não tem a violência física. Uhum. Exato. Então, você acaba sentindo prazer e não entende como lidar com aquela energia. E aí você quer de novo, e quer de novo, porque é bom. E acaba que você aprende assim na infância e na adolescência. E aí isso vira um lugar de... Né? O prazer, ele está sempre ligado com fugas também pra gente. Quando ele se torna compulsão. Né? Então, aqui eu tenho esse prazer, então aqui eu relaxo, aqui eu me satisfaço. E quando não tem um equilíbrio, um centramento da energia, se torna uma compulsão. Né? Então, eu vim nesse processo, então, quando eu virei assim, a minha vida adulta a partir dos 20 anos, que eu me aceitei como homossexual, como gay, fui viver a vida, conhecer como funcionava a vida gay, conhecer pessoas, primeiros relacionamentos. Então, tudo isso, o HIV já estava aí, né? E aí eu sempre tinha medo de pegar e tudo, mas a gente não tinha controle, né? Eu fazia movimentos que a gente brinca, tipo, a cabeça de baixo pensava, né? Tomava a frente da cabeça de cima. E isso tem a ver com a compulsão, entendeu? Um amigo me falou uma vez que pode ser que não seja compulsão, que seja tem uma expressãozinha que ele falou, depois eu lembro, porque a compulsão é algo, às vezes, mais intenso, mas está ligado, sabe? E aí você não consegue, seu corpo pede e você fica, né? E depois, às vezes, você se arrepende porque você sente a energia pesada depois e tudo, e não te nutre, né? Você vai para ter um suspiro, para ter um relaxamento, né? E depois que aquilo acontece, o peso volta, a tristeza volta, o vazio volta, né? Então, isso, né? Eu comecei a viver a vida sexual adulta, né, com a referência que eu tive, né, na minha infância e na minha adolescência. Então não tinha controle, né? E isso tudo, com 28 anos, chegou ao HIV. E aí me aproximou da espiritualidade. Mas eu achava que a chegada do HIV, a minha compulsão ia diminuir automaticamente, né? Porque eu achava que tinha sido um castigo ou assim um freio, né, da espiritualidade ou
do que eu acreditava para parar, né? Para eu diminuir um pouco o meu ritmo, ou então para eu passar a me cuidar mais. E eu achava que isso, né, esse contato com a espiritualidade ia me fazer diminuir a compulsão. Mas ela não diminuiu, assim, porque tudo bem, eu tive acesso à espiritualidade, novos conhecimentos que foram trazendo clareza para mim, né, do que estava acontecendo, de quem eu sou, que eu não sou só isso, eu sou muito mais. Então, muita coisa foi ficando clara, mas a compulsão continuava. Né? Então, o que eu passei depois do diagnóstico, o que eu passei a viver e a fazer depois do diagnóstico, foi me cuidar, né? Foi me cuidar mais, porque a gente fica... É como se assim, o diagnóstico do HIV vem e aí você olha de cara assim, para a morte, né? Por mais que a gente sabe que hoje em dia, né, assim, não se morre como na década de 80, né, o pensamento que temos hoje, né, e que eu acessei hoje coisas diferentes, mas a gente começa a olhar mais de perto para a morte e aí você passa a se cuidar mais, a viver mais, com mais qualidade de vida e buscando se cuidar mais. Então eu passei a me proteger, né, depois do diagnóstico, por conta de mim, das outras pessoas que eu me relacionava, e a me cuidar mais, né? E aí a espiritualidade chegou para me colocar num outro lugar de consciência, para expandir na minha consciência e tudo. Mas eu ainda fiquei 5 anos, assim, num processo de compulsão muito intenso, mesmo depois do diagnóstico. Uhum. E aí depois chegou um relacionamento, que foi, eu digo, né, no livro, eu conto todos esses detalhes no livro. Chegou um relacionamento que foi um divisor de águas, assim, né, no meu processo, porque... a partir desse relacionamento, eu fui super acolhido, né? Depois de 3 meses do relacionamento, eu falei da sorologia, foi um processo super difícil para mim. Isso foi em 2011, né? Mas eu precisava, né? Foi um marco ali para mim, trazer essa revelação. Foi o primeiro relacionamento, né? Depois do diagnóstico. Então tem muito tabu, as pessoas têm muito medo. Quando as pessoas recebem um diagnóstico, elas acham que nunca mais vão ter vida sexual, que nunca mais vão poder ter um relacionamento, e aí muita gente entra em depressão, muita gente pensa em tirar a vida, muita gente, né, por mais que hoje, né, a gente viva bem e tudo, mas tem muito sofrimento ainda relacionado. Uhum. Né? As pessoas se calam, perdem a voz, entram em depressão, várias coisas acontecem. Uhum. Né? Então, mas aí eu tive esse relacionamento que foi um divisor de águas, e aí fui super acolhido a partir da minha sorologia. Ele não era soropositivo, então eu fui super acolhido e foi um relacionamento que eu encontrei assim, um equilíbrio com a parte sexual, sabe? Uhum. Não precisei de ir além do que eu tinha no relacionamento, e eu tinha harmonia e equilíbrio no relacionamento. E aí, nesse processo, você vê que foi 2011, então 2011 para 2012 eu comecei a mergulhar mais no autoconhecimento. Né? Eu já vi no Espiritismo, o Espiritismo ele traz muito esse olhar, da gente olhar para dentro, da gente... E aí foram chegando vários outros caminhos terapêuticos, né? Eu entrei em psicoterapia, conheci Enneagrama, conheci Yoga, conheci o Pathwork. Então, assim, foram várias coisas que foram chegando para mim que eu fui me conectando cada vez mais comigo. Uhum. E aí, eu fui me descobrindo mais, né? E meu foco era me conhecer. Eu estava, assim, encantado com esse processo de me conhecer, sim, sabe? Porque eu estava vendo o resultado, né? Então, isso foi muito potente a ponto de eu querer mergulhar cada vez mais nisso. E na época o meu parceiro ele não estava tão conectado com esse caminho que eu estava, né? Ele fazia alguns cursos comigo, a gente, né, se conectou pelo espiritismo, a gente já era amigo há 3 anos. Então, assim, a espiritualidade nos ajudou nesse caminho, né? Mas eu quis ir bem além. E ele não conseguia me acompanhar. Então, a gente estava no relacionamento olhando para horizontes diferentes. Sim. E aí eu precisei, assim, realmente terminar, sabe? E aí, a partir desse término, veio a questão. Bom, e agora? É a prova dos 9, né? Tô solteiro, depois dessa conexão com a espiritualidade, depois desse parceiro que consegui me centrar sexualmente. E aí agora, como é que eu vou vivenciar minha sexualidade? Porque meu corpo começou a pedir sexo, mas eu não me via mais nos lugares de compulsão que eu ia antes, né? Em sauna e outros lugares. Então, eu sabia que aquilo não ia me fazer bem, então eu não queria mais, eu não me via mais nesses lugares, né? E nesse momento eu estava em psicoterapia, né? Com um psicólogo maravilhoso, da linha da Gestalt, e aí ele que me trouxe o Tantra, né? Numa sessão de psicoterapia,
eu falei dessa coisa, meu corpo está pedindo sexo, e aí eu não me vejo mais naqueles lugares e não tem mais um namorado para eu transar, e aí, o que eu vou fazer? Aí ele perguntou se eu conhecia o sexo tântrico. Eu disse para ele que eu não conhecia, eu achava que era o Kama Sutra, ele me explicou que não era, e aí ele me deu umas dicas, né, explicou que, né, esse olhar da sexualidade e da espiritualidade, que os tântricos antigamente, né, traziam esse olhar de conectar a sexualidade e espiritualidade. Eu achei aquilo curioso, né, porque a gente vem né, com a base católica, né, que traz muita culpa para essa questão da sexualidade, que reprime o corpo, um monte de coisa, e aí como é que conecta, né? A gente também associa muito espiritualidade com religiosidade, quando a gente não entende ainda, mas é diferente. Então, a referência que a gente traz, assim, né, da religião, não se fala em sexualidade, não se fala em prazer, né? E aí, ele trouxe esse olhar, eu achei curioso, me deu umas dicas, e eu fui me tocar em casa, e eu acessei algo que eu nunca tinha acessado em toda a minha vida sexual. E aí, eu digo, não, o que é isso, né? O que é isso que chegou para mim? Aí eu pensei assim, eu não quero mais nada que seja diferente disso. E aí eu digo, não, vou olhar mais para isso aqui, vou pesquisar, vou atrás de curso, vou ver como é que funciona. Isso foi em março de 2014. E aí eu fui buscando, né, mais outras coisas, e aí o segundo semestre de 2014 foi um divisor de águas. Eu continuei, né, tive essa experiência que foi incrível, né, comigo mesmo, né, e aí eu, né, na minha cabeça, bom, agora só vai ser assim. Aí eu fui me tocar de novo em outros momentos, querendo acessar exatamente a mesma experiência que eu tinha tido a primeira vez. Mas depois eu descobri que cada vez que a gente se toca, ou que a gente acessa essa energia potente, né, que é a energia que gera a vida, né, ela é sempre única, nunca vai ser igual. Cada experiência é um momento singular, né? Que o nosso corpo traz à tona aquilo que a gente precisa experienciar naquele momento. Então não se repete, né? Então depois eu fui entender isso. E que a gente tem que dizer sim a cada momento, né? Para o que a gente acessa, né? Com a consciência que a gente está no momento e com a abertura que a gente está para o momento. Então, eu fui me experienciando, aí fui fazendo cursos, tive meu primeiro contato com a massagem tântrica, um terapeuta incrível, me mostrou uma escola também, uma amiga me apresentou uma escola, e aí eu fui mergulhar nessa escola, realmente também estava num processo na psicoterapia de olhar para a questão profissional, né? Minha formação de base é publicidade e propaganda, e depois veio a produção cultural, trabalhei por 13 anos com produção cultural, mas o processo do autoconhecimento ele foi tão forte, né, que eu só falava disso. Eu só conversava sobre os meus cursos, sobre os meus processos. Tem uma grande amiga minha, Virgínia, em Fortaleza, eu conversava muito com ela, e aí ela dizia, amigo, tu tá vendo como teu olho brilha quando tu fala do autoconhecimento, dos teus processos? Tu não pensou na possibilidade de ser terapeuta e tudo? Aí eu achei aquilo, será? Com 36 anos mudar de profissão? Aí fiquei me questionando. Né? Levei esse assunto para a terapia e comecei esse processo com o meu psicólogo. Né? E por que não? Né? Eu sempre fui um bom ouvinte, né? As pessoas sempre gostaram de estar perto de mim, de me ouvir falar e tudo. E aí comecei a contemplar isso, os caminhos de crescimento que eu já vinha fazendo. Aí também chegou o Tantra, né? E o Tantra, ele trouxe esse lugar de eu encontrar um equilíbrio na minha sexualidade, né? Solteiro ali e tudo, não vibrando mais naquela compulsão. Então, esse processo reverberou. Tá, vou abraçar o caminho das terapias. Aí comecei. Que curso eu vou fazer, né? E tudo. Constelação familiar eu já tinha feito. Estava ali mergulhado no Tantra. Tinha vários outros cursos, o Pathwork, a Yoga. Por onde eu começo? Não tinha como não ser pelo Tantra. Porque ele foi assim... ele me trouxe um centramento, né? Ele me tirou assim... Ele me trouxe para o corpo. E aí eu consegui transformar... Eu consegui não ficar mais refém do meu corpo. Eu consigo dizer, escolher o momento que eu quero trabalhar e mexer com a minha energia sexual. Antes eu não conseguia escolher. Hoje eu consigo o momento que eu quero. Quero trabalhar minha energia aqui hoje dessa forma com essa pessoa, ok. Antes eu não conseguia. Né? O meu corpo pedia e eu tinha que buscar em algum lugar.
né, de uma forma não saudável e que às vezes me dava um vazio depois, que não me nutria, né, que não tinha conexão comigo. Então o Tantra ele me ajudou a me conectar comigo, a conhecer melhor o meu corpo, acessar o meu prazer, sabe? E isso é de uma potência, é como se a gente acessasse a nossa essência, sabe? Porque essa energia é a energia que gera a vida, é a energia que está pulsando dentro de cada um de nós. Se a gente não tem essa consciência ou não vive essa energia com qualidade, a gente perde várias, eu digo várias, não é oportunidades, mas a gente não está conectado com a gente no dia a dia. É como se a gente tivesse vários impedimentos no corpo que a gente não consegue fazer novos movimentos. E aí o Tantra ele vai dissolvendo esses traumas, bloqueios e memórias que tem no corpo, né? Que a gente traz tudo isso da infância. A forma como eu aprendi é que o prazer ali ele é um lugar de relaxamento para mim. E eu só sabia assim, então era o formato que o meu corpo aprendeu. Então o Tantra ele me ajudou a reeducar o meu corpo e eu acessar essa energia com qualidade. Com qualidade eu me nutro, eu fico satisfeito comigo mesmo. E eu não preciso mais ficar buscando todo dia, a todo momento, com qualquer pessoa. Então, não tinha como não ser o caminho do Tantra, né? Então, ali eu comecei a minha jornada com o Tantra, né? De cura pessoal e também como facilitador, como terapeuta tântrico, né? Foi uma trajetória de 7 anos, né? Trazendo cursos, atendimentos, né? Individuais e cursos, e muitos workshops. Então, foi um processo muito importante para mim, assim, né? Realmente consegui vencer essa questão da compulsão sexual. Hoje eu escolho a forma como eu quero trabalhar minha energia e com quem eu quero, né? Na hora que eu quero, né? E aí, pronto, isso... Aí veio outro relacionamento depois, né? Depois, quando eu estava no Tantra, né? Lá no começo eu disse, tá, agora eu não quero mais nada que seja diferente disso. Aí depois do Tantra eu, né, pedi para o universo, quero arranjar um parceiro tântrico. Né? E aí... Alguns detalhes deixa para o livro, tá contando o livro todo. Pronto, então vamos lá. Essas coisas, mas vamos seguir. Bom, próxima parte. Vamos por etapas. Né? Então, essa questão da volta ao equilíbrio, né? Da questão da compulsão sexual, essa busca onde você foi encontrar no Tantra, né, esse real equilíbrio e essa conexão da espiritualidade com a sexualidade. E aí, conta um pouquinho de como você chegou no Fê. Tá, exatamente. Vamos lá. Em 2019... né, eu fiz um movimento que eu passei 8 meses contemplando esse movimento para trazer a minha sorologia nas redes. Né? Pensei em trazer no meu primeiro livro, mas depois entendi que não era para trazer. Né? Era um livro de coautoria, que eu fui convidado, então a questão era outra, então não era para trazer o HIV ali. E eu sentia muito forte que eu tinha que trazer para as pessoas, comunicar para as pessoas que a minha experiência com a sexualidade pelo Tantra e com HIV era muito positiva e que eu vivia muito bem e feliz. Então eu queria compartilhar tudo isso que eu tinha acessado para inspirar mais pessoas a viverem bem e felizes. Pela sexualidade, que eu sei que a questão da compulsão sexual é muito forte, e a questão do HIV. Eu tive o segundo relacionamento, que também era soro diferente, o outro parceiro também não era, e também fui super acolhido e vivi 2 relacionamentos incríveis, né? Então, eu queria trazer isso para as pessoas. Então, eu senti que era hora de trazer nas redes sociais. Vivi um processão para trazer isso. Olhei para vários medos, para me expor e tudo, mas isso foi tão forte que não tinha como eu não trazer. E aí, eu trouxe isso em julho de 2019. E aí, só recebi amor de volta, sabe? Várias portas de trabalho se abriram. Naquele semestre, eu dei várias palestras, várias pessoas se conectaram comigo. E aí, isso foi em segundo semestre de 2019. Aí... também foi um momento de virada para mim, né? Depois disso, porque no final do ano eu terminei o meu último relacionamento, porque a gente também não estava mais tão conectado, e aí virou 2020, né? Aí foi, assim, pré-pandemia, né? Eu estava conectado com outras pessoas, com outros grupos, assim, terapêuticos, e tinha um amigo que eu já conhecia já de muito tempo, e ele foi numa palestra do Fê, né? Que o Fê foi falar das leis biológicas, e o Fê comentou no final da palestra sobre o HIV, sobre
né, apoiar pessoas que quisessem se trabalhar, né, nas leis biológicas com a questão do HIV. E esse amigo que sabia da minha sorologia, porque eu expus nas redes quase um ano antes, né, então ele se conectou e lembrou de mim, né, e assim, ele sabe que é um assunto tabu e é algo que é sério, né, mas ele disse que sentiu tanta energia boa na palestra do Fê, ele sentiu tanta coerência, que tudo fez tanto sentido, que ele sentiu de trazer isso para mim. E aí ele me mandou a mensagem, a primeiro momento que eu recebi a mensagem, eu fiquei assim meio impactado, nossa, será? Como assim? Né? Porque a gente fica tão conectado com tudo que está na mídia, que a gente acha que, nossa, deve ser algum charlatão, alguma coisa. Aí eu digo, não, peraí, se isso chegou para mim, eu quis, não, a gente precisa ver qual é, averiguar as coisas, né? E como a pessoa que me trouxe isso, eu acho ela uma pessoa muito bacana, sabe? Muito centrada. E o que ele falou, que sentiu energia boa e gostou da palestra do Fê, aí eu vou aqui. E aí fui me conectando com o Fê, assisti 1, 2 palestras do Fê, acho que foi uma, aí depois, Fê, eu quero mais palestra, eu quero entender mais. Teve o Gui também, que antes do Fê ele fez uma palestra para mim, e aí eu me conectei também, eu digo, eu preciso mergulhar mais, eu quero entender mais. E aí o Fê lançou, né, vocês dois lançaram o curso das leis biológicas no dia a dia. Aí eu digo, pronto, aqui eu vou me experienciar, né? Eu vou ver como é que meu corpo responde. Leis biológicas no dia a dia. Então era um lugar que eu queria ver como é que meu corpo respondia. Para ver no dia a dia, então vamos lá. Foi um curso maravilhoso, né? De 8 aulas, 2 meses, 1 aula por semana. E eu fui a cada dia, a cada aula, né? Durante esses 2 meses, percebendo que tudo fazia sentido, né? E percebendo o meu corpo no dia a dia com as pequenas coisas. Um espirro que eu dava, uma dor no meu pé, uma dor no joelho, uma tosse que eu tinha, uma dor de cabeça. Então comecei a confirmar no meu corpo tudo que eu estava aprendendo no curso, né? Assim, realmente meu corpo respondia. Uhum. E aí eu pensei, tá, mas que momento eu vou conseguir parar um remédio, vou conseguir, né, me experienciar Mas ainda eu não tinha coragem de parar o remédio, né? E aí, depois de 2 meses de curso, terminou o curso básico, eu senti que eu tinha que aprofundar. E aí eu fui para o alinhamento biosistêmico, que é o curso do Fê, especialização. E aí eu precisava aprofundar, né? Porque não é um processo simples. O mais importante de tudo é você se observar no processo, né? Diz, Fê, tu ia falar. Antes que você trouxe no Leis no Dia a Dia, que foi um processo pessoal que você começou a viver com os remédios. Com coquetel. Isso, é isso que eu vou falar agora. E aí eu estava ali me observando tomando os remédios durante o curso, né? Aí terminou o curso e eu digo, tá, vou para a especialização. Mas durante aqueles 2 meses do curso, tudo fazia sentido que eu estava aprendendo no curso. Mas eu ainda não tinha a coragem de parar os remédios. E aí terminou o curso numa semana, na outra começou a especialização. E aí eu fui para a especialização. Na 3ª semana da especialização, eu comecei a vomitar os remédios, né? Então eu comecei um dia, outro dia, vomitando os remédios. Eu não sou de vomitar. Eu comecei a observar aquilo, né? Então, assim, a minha exposição ao conhecimento das leis biológicas por quase 3 meses, o meu inconsciente já entendia que aqueles remédios não faziam sentido mais para mim. Então, do nada, eu estava deitado e vinha a vontade de vomitar. Então, eu entendi que aquilo era o meu corpo já rejeitando, entendendo que aquilo não fazia mais sentido, né? Por tudo que eu tinha aprendido nas leis biológicas. E aí eu resolvi sustentar. Dia 24 de agosto eu parei os remédios, e aí eu vou me observar por 3 meses, né? Vou continuar o curso ia até dezembro. A gente ainda estava na pandemia, eu estava em Fortaleza, e depois eu ia terminar o curso em São Paulo, ia encontrar o Fê, ia ter uma sessão com o Fê. E esses 3 meses eu vou me observar sem o remédio. E fiquei super bem, não tive nada, fui seguindo o meu processo, fazendo o curso, tudo continuou fazendo sentido, né? Fiz os exames no final do ano, né? Depois de 3 meses, exatamente 3 meses. E aí, a única coisa diferente que deu foi a carga viral, que antes ela era indetectável. E aí, depois de 3 meses sem remédio, ela foi para 59 mil. Mas aí, pelo que eu entendo das leis biológicas, não tem problema, porque isso fala de outra coisa. A carga viral, a gente entende nas leis biológicas que o vírus não é o que a gente pensa que é. A 4ª lei biológica fala disso. A gente pode já resumir as leis biológicas. Então, eu fiquei tranquilo, né? Se o vírus não está aqui para brigar com o meu corpo, e ele é uma proteína, uma cadeia proteica que a gente, né? Nós temos vários dentro da gente e também
o nosso corpo cria, né, as cadeias proteicas que a gente chama de vírus, né, que a gente precisa, então tá tudo bem. Continuei os meus processos, fiz sessão com Fê, acessei várias coisas, foi uma sessão super forte. E aí fui seguindo os meus processos, continuei estudando. É assim, né? Ah? As sessões com Fê costumam ser assim. Gente, é importante, lembrando para quem chegou aqui depois e quem não conhece as leis biológicas, o tema da live é o que não te contaram sobre o HIV. Então, o Prendinu está trazendo a história dele, de todo esse processo. Ele acabou de contar, então, que houve um momento, depois de 3 meses, tendo acesso ao conhecimento, que o corpo dele começou a rejeitar o coquetel. Importante, ele continuou fazendo exames, ele continuou percebendo o corpo dele, ele foi agindo com responsabilidade. Aqui nós não estamos dizendo nada do que as pessoas têm que fazer. O Dinu foi descobrindo o processo e validando o processo. Importante. Tudo fez sentido para ele. Exato. Estar em coerência mente-corpo. As decisões foram tomadas de dentro para fora e não, né, de fora para dentro. Tá? Isso é super importante. Exatamente. Total. Isso daí tipo, eu vou dar esse passo. Eu vou me arriscar, porque faz sentido para mim, tem coerência. Exato. Sabe? Então eu fui, né? Então eu segui nesse processo, virou anos, eu vou continuar estudando. E eu estava já no processo do meu livro, né? E aí eu comecei a escrever, né, esse meu livro em janeiro de 2020. E aí começou a pandemia em março, as leis biológicas chegaram para mim ali, e aí em maio foi que eu entendi, né, que eu ia viver esse processo, que esse processo poderia fechar o meu livro, né? E que eu entendi que era uma autobiografia, né, que ia ser uma autobiografia, porque antes eu tinha pensado em falar da energia sexual e tudo, mas depois a espiritualidade, tudo foi se conectando para contar a minha história, né? E isso ia fechar com o meu processo do HIV. Então eu fui vivendo, né? Virou 2021, e eu continuei estudando, continuei me observando, né? Fazendo os exames que precisava fazer. E aí depois chegou, né? Continuei estudando com o Fê nos cursos, porque a informação, ela nos liberta, né? Então eu tinha que continuar, né? Eu sentia que eu precisava continuar. E estava também no processo de escrever isso tudo, né? Para o livro. Então, em maio foi Fê, acho que foi maio. Chegou, o Fê trouxe para mim que o Hammer tinha um livro, né? O Hammer é o descobridor das leis biológicas, é o pai das leis biológicas. Das 5 leis biológicas, que foi o caminho, né? Que é um caminho de autoconhecimento, de total autoconhecimento sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, sobre como realmente funciona a dinâmica do nosso corpo, né? Então, durante esses cursos que eu fiz, eu pude comprovar tudo isso em mim, né? Então, tem toda a história de tudo isso, né? Não tenho como contar aqui agora, mas... Então, o Fê descobriu que o Hammer tinha um livro, né? Que chama AIDS, a doença que não existe. Então, como eu já estava totalmente conectado com as leis biológicas, e aí quando eu descobri que o Hammer tinha um livro específico sobre HIV, e aí eu digo, pronto, então porque assim, pelas leis biológicas, eu já me liberava do HIV, né? Porque o Hammer fala, se o HIV existe, as leis biológicas não existem, né? Não é possível existir as duas coisas juntas, né? E as leis biológicas, elas já têm aí quase 40 anos, né? De comprovação, né? No começo, o Hammer confirmou em 10 mil atendimentos. E hoje já são mais de 40 mil atendimentos comprovados, né, e verificados, né, totalmente científico. Então, é verificável. E o Hammer verificou depois dos usamos, né, nos animais e nas plantas. Exato. É importante falar que o Dr. Hammer era médico, né? Não foi uma pessoa que falou, as coisas começam na cabeça. O Dr. Hammer viveu no corpo dele, viveu com os pacientes dele, e, por exemplo, nos casos de câncer, ele teve resultado de recuperação de 98% sem a utilização dos protocolos, tá? 98% de recuperação. Gente, isso é uma estatística absurda. Uhum. E aí... Então, fala, Fê. Fala. Não, e aí começou essa... E aí começou, aí eu digo, não, então... as leis já me liberam, mas eu queria entender o que tinha por trás, sabe? Porque pela 4ª lei já me libera, não importa eu ter vírus no meu corpo, né? Nossa, isso é polêmico para quem está ouvindo agora,
é polêmico, mas faz sentido, existe coerência, sabe? Quando você começa a mergulhar um pouquinho que seja, você começa a entender as coerências e a perceber isso no seu corpo, né? Então, chegou o livro, né? O livro em alemão, eu consegui comprar o livro, e aí também consegui um PDF, fui estudar, fui traduzir o livro, né? E aí eu tive as respostas específicas relacionadas ao HIV que o Hammer traz. Pelo olhar dele, o exame de sorologia do HIV é um exame de alergia ao esmegma. Esmegma é aquele... Essa informação é muito importante. Quando você vai fazer um teste de HIV, se você tiver uma alergia ao esmegma, né, que ele é liberado pelo pênis, se você tiver vivido algum trauma onde tinha o cheiro do esmegma e o seu corpo entender que aquela situação foi repugnante, você não quer mais viver, você se torna, tá, alérgico ao esmegma e a sua sorologia pode mudar. Prestem atenção. Exatamente. É isso aí, Fê. Explicou bem direitinho. Então, o nosso corpo, a maioria de nós homens, né, principalmente, né, os homossexuais que se relacionam, né, com outros homens, é muito fácil para quem não é circuncisado, o esmegma, se você não faz a higiene direito, fica um mau cheiro. E muitas vezes, eu lembro de várias vezes que eu fui me relacionar, que aquilo me causou ojeriza, né? E aí você cria um trauma com relação àquele cheiro. Né? E aí o teu corpo, ele cria anticorpos relacionados àquele cheiro. É igual, por exemplo, uma alergia, por exemplo, ao camarão. Né? Estou aqui comendo camarão, recebo uma ligação que uma pessoa da minha família faleceu. Entro, né, uma situação que me impacta. O meu corpo vai fazer uma fotografia, né, daquele momento ele vai entender que o camarão está associado àquela notícia ruim que eu recebi. Então, da outra vez que eu for comer camarão, a glote fecha, eu fico porque o corpo está querendo me proteger, porque ele associou o camarão àquela notícia ruim que eu recebi. Então, as alergias, a maior parte delas acontecem assim, essa associação. Então, o corpo também associa, né? Mas o esmegma não é uma coisa grave, né? No sentido de, estou me coçando, ou então... Não, mas aparece um anticorpo, né? Que é a alergia ao esmegma, que é o que o corpo cria. Né, que pelos exames é a proteína 24 e na verdade a P24 e a P120. Se no seu exame, né, aparecer essas proteínas, tem um livro aqui que eu acessei que ele fala sobre os exames em várias regiões, em vários países do mundo. E todos os exames têm algumas variações, mas todos falam dessas duas proteínas, é a P24 e a P120. Isso então, quando a gente entende isso, que uma pessoa que, vamos sempre abrir aspas aqui pela forma como a gente entende, né? Que não seria soro positivo, poderia transmitir o soro positivo para uma outra pessoa. Porque no fundo, é o esmegma, é a alergia ao esmegma. Exatamente. Então a gente não passa vírus, a gente passa... o nosso corpo que desenvolve uma alergia àquela situação, aquele cheiro que não me faz bem. E isso não entendeu? Se passa, isso não se transmite. Isso não se passa, isso não se transmite, né? Então, tem até o caso também de, conversando com a médica, né, que foi até uma médica que me deu um super apoio no meu processo, a doutora Ana Cláudia, ela falou, por que às vezes eu recebo pacientes no consultório que estão com exame positivado para o HIV e nunca traíram o marido, estão casadas e o marido é negativo. Então aí você consegue entender, né, a questão até da violência no sexo, da submissão. Muitas vezes o homem pode obrigar a mulher a fazer um sexo oral e ele não fez a higiene direito. Ela fica com aquela ojeriza. Vai fazer o exame, dá positivo. Entendeu? Porque o corpo criou ali aquele anticorpo relacionado ao esmegma. Então, né, assim, a questão da mãe da criança. A criança recebe o anticorpo da mãe quando nasce. E o Hammer diz, depois de um ano e pouco, a criança ela não vai ter mais acesso nem contato com o esmegma depois que ela nasce. Pode fazer o exame sorológico, vai dar negativo depois. Porque enquanto eu continuo me relacionando com o homem, meu corpo está ali, né, me protegendo, criando anticorpo. Né? Porque está associado o meu relacionamento com homens ao esmegma. Entendeu? Então, meu corpo está sempre produzindo. Eu não preciso zerar a minha sorologia. Entendeu? Porque a sorologia
É sobre uma proteína que eu tenho no meu corpo, né? Que responde a algo que eu tenho ojeriza, que é a alergia a esse esmegma. Então, isso fica muito claro, assim, né? E isso é só o detalhe do HIV, né? Mas se a gente pegar a primeira lei biológica, a gente só fica doente a partir de um hiperestresse que a gente tem, né? Mas aí você pergunta, mas Dinu, como é que as pessoas morreram de AIDS e ficaram doentes? Né? Como é isso? O Hammer explica, né? É pela primeira lei biológica. O diagnóstico já é o que me impacta. Imagine, né, que nos anos 80 a gente teve a chegada do HIV, né, a partir de uma doença mortal, um vírus que acomete os homossexuais, e isso veio de uma rede mundial, veio lá do CDC americano, né? E a partir aí dessa primeira lei que ele explica, é o impacto que, se você tiver, você vai morrer. Então, essa é uma das causas. E a segunda causa, que é super triste ficar sabendo, pense só, você recebe uma notícia que você tem algo que vai morrer. E você começa a tomar um remédio todos os dias que equivale a uma quimioterapia. Como que seu corpo vai se sentir dia após dia? Foi isso que aconteceu. Exatamente. E as pessoas começam a ficar doentes, porque a notícia do diagnóstico, ou medo, você já fica com medo de se relacionar. Você já se sente impotente na sua vida sexual. Então, essa impotência já gera vários. Já vai gerar vários sintomas no seu corpo, né? Que estão relacionados. Por que a maior parte das pessoas que morreram de AIDS morreram com pneumonia? Pneumonia, a morte está em mim. Eu tenho um vírus mortal que me mata. Então, você morre pela pneumonia. O tema do pulmão é a morte está em mim. Entendeu? Então, assim, as coisas de pele que acontecem, né, com quem está com AIDS. Por que fica magro? Porque está num conflito ativo direto. E as questões de pele, né? A pele, por exemplo, herpes zoster, sarcoma de Kaposi, tudo isso são defesas do corpo para tudo que me agride, os olhares que me ferem, né? Os olhares de rejeição, o não acolhimento, eu me senti uma aberração, eu não ser acolhido pela sociedade, é como se eu fosse de uma classe menor, entendeu? Cadê a minha dignidade? Então, tudo isso gera vários programas biológicos no corpo que vão me gerar sintomas. O Einer está E aí, dentro do que você pode falar. Falando, daquela, ninguém morre de AIDS, não é isso? E isso o próprio dogma vigente nos traz. O HIV não mata, mas aquela gripe, aquela unha encravada, aí você morre. Exatamente. São 29. Não existe uma doença AIDS. São catalogaram 29 doenças que já existiam, que estão relacionadas. E se você pegar essas doenças, todas têm. Elas se manifestam a partir de conflitos de impotência, de autodesvalorização, de contato e separação, de ataque à minha integridade. Então, tudo isso, né, pelas leis biológicas, a gente entende como é que o corpo começa a manifestar isso. Se eu não sei quem eu sou, se eu realmente acredito em tudo que estão dizendo, eu vou ficar doente. Eu vou ter herpes zoster, eu vou ter até osteoporose, né? E melanomas em alguns lugares, porque é muita impotência, né? Que a gente sente, né? De não poder viver quem a gente é, sabe? Então, a gente consegue explicar tudo isso. Está muito claro, as leis são muito claras. Pela primeira lei, pela quarta lei, né, você já se libera, né? A gente já se libera, mas isso tudo foi um processo, né, profundo de autoconhecimento meu, né, de perceber no meu corpo, né, essa transformação e essa resposta de todo esse conhecimento que o Hammer traz, de eu confirmar no meu corpo. Né? Então não é algo que não é que eu precisei acreditar ou que eu acreditei no que o Fê falava. Eu comprovei no meu corpo todo esse tempo, né? E eu tô ótimo. Né? Gente, ele Fala, está maravilhoso, ele está ótimo, ele está maravilhoso, né? A gente olha o Prendinu e tem um brilho nos olhos, tem saúde, está esbanjando aí tudo isso que ele está compartilhando com vocês. E aqui dentro do curso, né, tanto do Leis Biológicas no Dia a Dia, quanto do alinhamento biosistêmico, que é um mergulho mais profundo,
as pessoas vão vivenciando os processos na vida delas. Não é assim, eu acredito no que o Dr. Hammer... Não, é assim, isso faz sentido, porque quando eu olho para as coisas que se manifestam em mim, ou para as coisas que se manifestam, né, na minha parceira, no meu parceiro, na minha família, nos meus amigos, eu falo, cara, é muito coerente, né? É um mapeamento do funcionamento corpo-mente ali. É uma coisa incrível e é o que o Prendinu está falando. Não é porque ele acreditou, é porque ele vivenciou, experienciou e validou a cada dia, né, na rotina dele, tanto que ele se tornou um terapeuta biossistêmico. E uma coisa que eu sempre trago nas aulas do alinhamento biossistêmico para os formandos é: façam as suas próprias experiências. Não acreditem no que eu digo, não acreditem no que o Hammer deixou. Faça as suas próprias experiências. E dentro do processo, Dino, é importante dizer que pós 3 meses, como você falou, o exame de carga viral disparou para 59 mil e mais ou menos um ano depois, esse exame foi para onde? 5 mil, sem remédio. Como é que pode? Diminuiu 90%. Ele sai de 59 mil para 5 mil. Não é interessante? É incoerente, né? pelo que a gente aprende, né? Pelo que está vigente, por que né? Parou o remédio, por que diminuiu de 59 mil para 5 mil? Né? Então, assim, tem muita incoerência. Eu trago exemplos de amigos que também viveram incoerências, eu cito no livro, né? Depois do livro já me conectei com várias outras pessoas próximas a mim que também, né, estão vivendo seus processos, que todos têm um lugar fora da curva que ninguém entende, que ninguém explica. Sim. Né? Então, mas isso aqui que eu estou falando, no livro eu até digo, não é porque eu parei, né, o remédio, e assim, você no outro dia lê o meu livro, vai parar, ou porque está lendo essa live, vai parar. Não, tudo, você precisa, fez sentido para você, o pouquinho que você ouviu, estuda, mergulha, vê se faz sentido, busca estudar, busca um livro, né, busca um profissional para te ajudar, para te orientar, e vai viver o teu processo, sabe? Vai viver o teu processo e ver as respostas no teu corpo. Essa cura que eu trago não é uma cura panfletária que eu vou sair levando para todo mundo. É sobre o nosso florescimento, é sobre a gente acessar a verdade sobre como o nosso corpo funciona. Você comprovar em você, não é algo assim, eu trouxe a solução do HIV. O HIV teve o papel dele no mundo, ele tem o papel dele no mundo há 40 anos. Ele tem lado positivo também, né? Então, assim, cada pessoa, assim, mas a gente entende também que existe um peso, e muita gente se suicida, e muita gente deixa de viver a sua potência de vida por conta do HIV. E a gente já está há 40 anos assim. Será que precisa continuar a ser assim? Já que existem outros conhecimentos. Quando a gente se apega a um conhecimento só, né? E aí a gente acha que toda a verdade está ali, mas tudo tem outros lados. E o convite que eu faço também no meu livro se permita conhecer outros olhares, para ver se faz sentido. Se não fizer, beleza, continua onde você está. Mas se permita se expor a novos olhares, porque isso pode transformar a tua vida, sabe, de um jeito que você não tem a mínima noção, sabe? Que foi o meu caso. Foi o caso do Alfredo. Amanda está aqui, Alfredo, falando, é uma verdadeira jornada de saúde, a melhor libertação do medo é esse curso. E eu acho que um dos ganhos maiores dentro dos conhecimentos das leis biológicas é que a gente perde o medo de ficar doente. A gente entende que não existe ficar doente, existe o estar em um desequilíbrio, né? E se esse desequilíbrio está ali, se o sintoma está ali, ele é mensageiro, ele tem algo para ser olhado, né? Acolhido. E aí, exatamente, perfeito. Pânico, né? O Einer traz. Você superou. Diz, pode falar. Esse teste que eu falo, faça os seus próprios testes, porque dentro do diagnóstico que você tinha, seria correr um grande risco. Só que como foi tão coerente para você, você entendeu que não havia riscos. Exatamente. E olha que desde que eu tive o diagnóstico, né, eu tomei remédio por 8 anos, né, e sempre segui tudo à risca, né, tudo à risca. E aí depois que eu conheci as leis biológicas, começou a tudo fazer sentido. Então, é
é assim, é como eu me exponho, sabe? Se faz sentido para mim antes o remédio fazia sentido. Depois que eu conheci as leis, não fazia mais sentido. Então, antes de eu tomar coragem, o meu inconsciente já entendeu, né? Já acessou aquela informação e colocou o remédio para fora. Exatamente. Né? Quando você começa então, a usar o remédio, o seu corpo está falando mais alto, né, do que o seu entendimento, né? Então, enquanto você existe uma sabedoria no corpo, né, medo de parar, o seu corpo fala assim, não dá mais para mim, isso não tá legal, né? Só que você exatamente. conectado com o seu corpo e com as suas experiências e muito autoconsciente, faz essa leitura. Opa, pera, o meu corpo tá rejeitando o coquetel. Então, isso não tá me fazendo bem. Exato. Você falou aí que a gente perde o medo da doença, né? Por exemplo, nas leis biológicas, a gente passa a entender, a gente está falando aqui do HIV, de outras coisas, mas tem a questão do câncer também. O Dr. Hammer descobriu tudo isso a partir da questão do câncer, né? E aí, por que hoje um câncer nasce no cotovelo e não nasce no joelho? Por quê? A medicina oficial ainda não explica, né? A gente não está negando aqui a medicina oficial, a gente está convidando as pessoas para se permitirem a mergulhar no conhecimento e ir além, né? E aí ver se faz sentido ou não. Porque não pode as coisas serem do acaso, não existe o acaso na natureza, é tudo perfeito, é tudo conectado, né? Alfredo, tem uma pergunta da Michelle aqui para você. Alfredo, maravilhoso, né? Todo mundo fala assim, maravilhoso, Alfredo, maravilhoso. Você pensa em fazer algum projeto para levar essas informações e a sua vivência para as pessoas LGBTQI+, porque olha a missão maravilhosa que lhe aguarda. Eu estou disponível para isso, né? Quanto mais pessoas se conectarem, né, com esse olhar, com esse caminho, eu estou aqui para partilhar essa experiência, para orientar, Michele, sabe? Hashtag fica a dica. Ó, eu quero mostrar aqui, ó, esse é o livro do Hammer. Ó, AIDS, a doença que não existe, né? Esse está em alemão, né? Quer dizer, ainda não tem em português. Em breve, se Deus quiser, vai ter no Brasil, mas ainda não tem. Né? Então, acessei vários livros. Tem livros desde a década de 90, anos 2000, que questionam. Então, a partir do livro do Hammer, eu acessei vários outros livros. O Hammer traz mais 5 livros que ele indica, e um deles é o Vírus Mania, que fala da questão, né, que a gente vem há mais de 100 anos, né, com todas as doenças virais. O que é que está por trás de cada doença dessa? Nesse livro só tem inglês e alemão. Tem 2 capítulos contando toda a história do HIV, como tudo começou. E tudo referenciado, mais de 1.500 referências, de New York Times até Jornal de Bairro, na Alemanha. Assim, tem tudo aqui. É um livro feito por um jornalista, investigador e mais 3 médicos. É sensacional esse livro. Sensacional. É muito importante, aí tem... Alfredo, você está trazendo Pode falar. dos livros, né, dos estudos, de tudo que você foi pesquisar, de que a gente já pesquisou, todos os estudos do Dr. Hammer, que aqui, né, a gente está falando tudo isso com muita responsabilidade, né? Não é uma coisa que a gente leu numa revista, não é um artigo que a gente leu numa coluna, né, de um artigo, não é isso, né? São estudos embasados cientificamente, né? Científicos. Com comprovações, né? Como o Prendinu trouxe aqui falando do Dr. Hammer, né? De 40 mil casos, cada um de nós na nossa própria vida, a gente vive as leis biológicas. Então, aqui toda essa informação está sendo passada com muita responsabilidade e com muita abertura do Alfredo, que está compartilhando essa história dele para falar do processo dele, né? E de como tudo faz sentido, como tudo é coerente. E a gente vê aqui os terapeutas, né, formados pelo Fê, no alinhamento biosistêmico, algumas pessoas passaram pelas leis biológicas no dia a dia, falando aqui, ó, para os que não conhecem a Pri Mendes, para os que não conhecem ainda as 5 leis biológicas, é um investimento para a vida, vale muito. Essa é a história do Dinu, mas todos nós que passamos pelos processos de entendimento dos sintomas, tudo. A Thali, minha paixão assim com leis biológicas, eu testei em mim e já estou contaminando minha filha nessa forma de ver os desequilíbrios do corpo dela. E a história da Thali foi muito interessante. Ela já tinha feito uma cirurgia na época de câncer. Ela chegou até nós, teve um atendimento online ao vivo aqui com a gente. Ela entendeu, foi coerente para ela. A médica queria que ela entrasse na quimio, a quimio mais forte. Ela falou não.
E 2 meses depois, a mesma médica olhou os exames dela, olhou as coisas e falou, realmente você não precisa. Olha que lindo. O Fábio Balek aqui falando, as leis são um caminho sem volta, né? E depois que Total. você conhece, não dá para viver de outro jeito. É muito libertador. Eu também há 2 anos já mergulhado nas leis, vivi todo o meu processo e também todos os meus amigos, as pessoas que eu atendi, minha família ao meu redor, né? Tudo que chegou para mim foi praticamente assim 100% do que a pessoa estava vivendo, a questão que precisava ser olhada, né? Então, a gente não precisa ter medo da doença. Com as leis biológicas, a gente entende que ela é um programa biológico de sobrevivência que vai me ajudar a olhar para um conflito que eu estou vivendo. Quando eu resolvo esse conflito, o sintoma passa, né? Minha vida volta ao normal, entendeu? Então, quando alguém morre ou acontece alguma coisa grave, foi um conflito que eu não consegui olhar, que aí, por eu não conseguir olhar por muito tempo, e se for muito intenso, em vez de... ele me ajuda ao máximo, mas se eu não olhar e resolver internamente, é isso que me mata. Então não é o câncer que mata, é o conflito por trás, que eu não resolvi, que me mata, né? Então quando eu consigo olhar para tudo isso, ressignificar, eu consigo ir além. Isso é sobre autoconhecimento, é sobre saber quem realmente somos, como o nosso corpo funciona, é o florescimento do nosso ser, é consciência sobre tudo que acontece com a gente, sabe? É não delegar a sua saúde ao que está fora, porque pelas leis biológicas você assume essa autonomia, essa responsabilidade pela sua saúde, porque você entende o que está acontecendo com o seu corpo a cada momento. No espirro você entende, sabe? Numa dorzinha no dedinho do pé você entende, né? Numa dor de ouvido você entende. Então, é muito libertador, sabe? É sensacional. E eu acho que você vai concordar comigo, eu também falo bastante isso, né, com o Fê. A gente entende, e entende não é na cabeça, é nas vísceras, né? Em cada célula do corpo, a gente começa a entender que o nosso corpo, né? E quando eu falo corpo, eu não estou falando do corpo separado da mente, é o sistema mente-corpo, né? Esse sistema que funciona integrado, ele nunca vai jogar contra nós. Ele está sempre a favor, buscando soluções, né? Biológicas, para que a gente volte ao equilíbrio. Apesar de que, às vezes, por serem sintomas desconfortáveis, doloridos, a gente olha isso como um castigo, né? Algo que meu corpo está fazendo contra mim. Não, ele está sempre buscando uma solução a seu favor, né? E a gente começa a entender tanta coisa. Hoje, por exemplo, eu entrei no elevador, junto com uma vizinha que estava com um filho que deve ter alguns meses, e ela estava tossindo bastante. Ela falou, meu Deus, eu peguei uma gripe, ainda bem que ele não pegou. Aí eu entrei dentro dos conhecimentos que ela tem e falei, o sistema imunológico dele tá forte. Aí ela virou assim, o médico falou, por eu estar amamentando, o meu sistema imunológico tá baixo. Aí, escutar uma informação dessa hoje em dia dói muito. De onde que esse médico tirou que amamentar, que é um processo biológico, vai baixar o sistema imunológico de uma mulher? Agora ele poderia falar, você talvez não esteja dormindo direito, você está cansada, exausta, pode não estar fazendo coisas que você gosta. Isso sim faz com que o seu sistema entre em estresse, mas o amamentar, gente... Assim, a gente tem que só, assim, tudo isso que a gente está trazendo aqui é maravilhoso, e a gente, assim, e quem já está conectado, maravilha, quem ainda não está, é a primeira vez que está aqui, fica aqui o nosso convite para vocês buscarem algo, assim, diferente, conheçam outros olhares, se experienciem, esse é o convite. A gente, assim, a medicina oficial é maravilhosa, principalmente a medicina de emergência, sabe, ela é muito necessária, os remédios também são super necessários, mas não da forma como a gente está vivendo hoje, sabe, que tudo é o remédio, e aí tem um efeito colateral, e a questão por trás, ela nunca é olhada, sabe, e a gente coloca, a solução tá sempre fora, no remedinho que eu tomo tá tudo ok, não tá, uma hora ele vai te matar, entendeu, uma hora, então assim, não é sobre negar o que existe, é sobre se abrir para outros olhares e ver se faz sentido. Sabe? Eu conheço vários médicos e vários estão assim com a medicina decepcionados. Prendino, não vem mais. O seu som sumiu. Pronto.
Entrou uma ligação aqui, eu já cortei. Então, é isso, né, que eu estava falando. O convite é, se abra a conhecer outros olhares e perceba no seu corpo, confirme em você, né, como o Fê falou. Viva a sua verdade, né? E esse processo de se abrir é um lugar de vulnerabilidade, é um lugar de eu entrar num lugar desconhecido. Mas a vida é isso, não existe controle, não existe segurança. Eu posso, se eu der um passo novo, minha vida pode mudar. Se eu não me identificar, eu volto para onde eu estava. Mas o importante é que essa abertura. Se não tem abertura, tem rigidez, tem controle. Aí chega a hora, a vida nos derruba de um jeito, sabe? Que aí cadê aquele controle, aquela rigidez? A vida vem com tudo. Então, que a gente possa se abrir a vários caminhos, a tudo que chega pra gente. Vamos lá, ver se faz sentido. Sabe? Porque num lugar desse, você se liberta, você floresce, você, sabe? Sim. Não só com as leis biológicas, eu estou falando assim de uma forma geral, sabe? Prendinu, ó, a gente deu 1 hora aqui já de live, então para a gente já ir finalizando, mas eu quero que você fale do seu livro. Você tá com o seu livro aí? Tô com ele aqui, tá aqui. Evoluções. Fale dele. Minha autobiografia. Eu conto toda a minha história, desde, né, do meu nascimento até os dias de hoje, nesse processo com HIV. Né? Então, eu trago detalhes dos meus relacionamentos, da tomada de consciência, dos processos que eu vivi. Então, assim, estou muito feliz de compartilhar essa história, né, que ela pode inspirar muitas pessoas a vivenciarem os seus caminhos. Né? A partir do que eu vivenciei, do que eu consegui transformar na minha vida. Né? E eu sempre gosto de falar que a gente faz milhões de caminhos, descobre um monte de coisa. Mas, assim, é um caminho para a gente aprender a se amar, a se conectar com a gente, a conectar com o nosso corpo, com tudo que existe dentro de nós, né? A viver a potência que somos. Né? Então, assim, é um convite para isso, né? O livro. As pessoas podem comprar seu livro? Tem o link, ó, no meu Instagram aqui, tem o site prendenu.com.br e lá tem o link livros. Aí lá tem o link da Amazon. Vocês podem comprar por lá. Aqui em São Paulo também tem um ponto de venda físico, que é o Espaço Aura, né? Terapias, onde a gente faz os cursos e tudo, e os atendimentos. Self. É o Inner Self. Espaço Aura Inner Self. E em Fortaleza, para quem está em Fortaleza, tem o Espaço Randaz Yoga e Terapias, também, de uma professora de yoga minha maravilhosa. Ela também tem um livro lá para vender. E pela Amazon. Perfeito. Então, tá super fácil aí de todo mundo poder adquirir. E a gente vai aproveitar aqui e deixar 2 convites. Para você que quer começar a caminhar dentro desse processo, entrar em contato com as leis biológicas, né? Ah, mas eu não sou terapeuta. Ah, mas eu não conheço nada. A gente tem um curso, que inclusive o Alfredo citou, que é um curso para leigos. É um curso que o objetivo dele é um processo de autoconhecimento através do corpo e dos sintomas, tá? Que é o Leis Biológicas no Dia a Dia. As inscrições para a próxima turma já estão abertas, tá? A próxima turma começa no dia 30 de junho e vai ser a última turma desse ano. Então, quem tiver interesse, entre em contato com a gente. São 8 semanas, 1 aula por semana, mais 2 aulas bônus. É um curso que, durante o curso, a gente vai vendo quanto as pessoas vão se surpreendendo com aquele conhecimento e com o olhar que elas adquirem no dia a dia, né? Nos processos da vida, na rotina. E também, para quem quer um mergulho mais profundo, para quem já tem uma noção das 5 leis, aí eu vou deixar o Fê falar, porque esse é o filhote dele. O alinhamento biossistêmico, que é a especialização que te permite atender dentro da área das leis biológicas. Foi uma metodologia que eu desenvolvi, unindo como coluna dorsal as 5 leis biológicas do Dr. Hammer, o pensamento sistêmico da constelação familiar, da psicogenealogia para trabalhar o transgeracional, e a parte de comportamento e emoções, que a gente traz principalmente algumas coisas da programação neurolinguística. Então, tudo isso dentro desse curso, e para fazer diagnósticos, a cinesiologia e a radiestesia. Então, é um curso muito completo. A gente indica começar pelo Leis no Dia a Dia, porque o alinhamento biossistêmico começa na sequência. Em agosto?
Agosto. Em Segundo agosto. dia, se eu não me engano, é 8 de agosto que A começa. primeira turma do ano já está rolando, né? E a segunda turma do ano vai começar em agosto. Então, fica aqui o nosso convite, como o Prendinu falou, né? Se abra para o novo, experimente, tire suas próprias conclusões, né? Não acredite. Esse foi o meu caminho. Foram os 2 cursos que eu fiz e que foram, né? Fazendo essa revolução na minha vida. E não tinha como meu livro não se chamar Revoluções, porque não tem como. Assim, a nossa vida é uma mudança de paradigma, e é esse o convite. Né? Você passa a olhar para a saúde, para o corpo, para a doença de outra forma. Né? Tem um outro livro aqui que o título é A Doença é Outra Coisa. Né? Então, esse é o convite para a gente dar um passo no novo, né? Se experienciar, que a vida vai nos surpreender. Perfeito. Alfredo, muito obrigada pelo seu compartilhamento de tanto amor, né? Você sabe, aqui você tem 2 amigos e para a gente é uma honra todo esse processo e hoje poder estar lado a lado com você aí nesse universo terapêutico, né, do alinhamento biosistêmico. Gente, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Fica aqui também o nosso convite ao pessoal que vai assistir depois. Se você achar que essa live faz sentido para você e que tem outras pessoas que possam se beneficiar desse conhecimento, manda essa live para o amigo, para a família, né? E nós 3 ficamos à disposição. A gente vai recompartilhar no Stories, a gente vai marcar o Alfredo vai marcar a gente. Então, entre em contato com a gente pelo direct. A gente fica muito disponível, realmente, nós 3. E aí eu falo porque conheço, né? E se tiverem dúvidas, né? Se quiserem saber um pouco mais, chamem a gente, tá bom? Muito obrigado. Foi uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho, né, do meu caminho e estar junto com vocês que eu amo, que são... Nosso encontro foi transformador para a minha vida e eu sou muito grato. Obrigado. Obrigado, Fez. Obrigada, Alfredo. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.